Bom, vamos começar falando sobre identidade e autoestima. Eu queria meio que juntar todas essas coisas, porque eu acredito que pessoas são um organismo e a gente precisa ver o todo. A pessoa não é só essa pessoa de acordo com a família em que cresceu, de acordo com a escola em que estudou e tal. Então a gente vai juntar tudo isso. Eu queria primeiro, eu sei que vai rolar um pouquinho de silêncio, mas eu queria que todo mundo pensasse no que significa autoestima para si mesmo, sabe? Tipo, sem pensar em definições de dicionário, definições sociais atualmente, sabe? Para si. Tomem 2 segundinhos para pensar em uma palavra ou uma frase. Gabi, se você quiser traduzir, Yes. inclusive. So Juliana is saying that she wants to look at the whole picture when we think about the individuals. There are so many things that are encompassed, so she wants to look at the whole picture, and she would like to start her panel by asking us to think for ourselves what self-esteems mean for us individually. So without thinking about a generic idea or like a definition of what self-esteem is, but that each of us just take a moment and reflect for ourselves what would be our own definition of self-esteem. Ok. Então, beleza. Já que eu acho que, né, as pessoas que falam português tiveram um pouquinho mais de tempo, mas sem problemas, eu acho que é uma coisa muito genérica a gente ir, por exemplo, a partir da mídia atualmente. Porque eu acho que com o que aconteceu, com toda a pandemia e tal, o marketing, assim, da sua autoestima e do controle de tempo ficou muito bonito. Só que isso durou muito pouco tempo, né? A pandemia no Brasil estourou em maio de 2020 e eu acho que durante, no máximo, uns 3 meses, assim, foi muito legal toda a ideia de que, nossa, a gente não tem mais que se deslocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. Então, a autoestima ficou uma coisa muito... O marketing é muito bonito, mas a coisa não é, sabe? Tipo, então, isso foi caindo, assim, exponencialmente toda a necessidade de fazer terapia e tal se criou assim, mas nem todas as pessoas estão preparadas também, tipo, para saber o que é fazer uma terapia num tempo de pandemia. Às vezes as pessoas sabem que sentem essa necessidade, mas não estão preparados para não receber uma massagem no ego, assim, né, como se espera às vezes. Okay, so she's saying that when the whole pandemic started, there was a lot of influence, a lot of talk on the media about our self-esteem, that people needed to take care of themselves. So there was this whole marketing of what self-esteem is and what it looks like. And especially in the first few months of the pandemic, people talked a lot about it. And then slowly, it was being less and less important. In the beginning, everybody was talking about some ideas of how you could do on your daily routine when you were locked inside to take care, how everybody should start looking for a therapist. But slowly, it was all very superficial. It was just basic notions of what self-esteem really is, and very of this marketing idea that is just like very superficial in how we treat something that should be deeper. And even with people having new demands for starting to take therapy, maybe there wasn't enough of a conversation about what actually doing therapy during a pandemic is, and a more deep view about the importance really of self-esteem on a deeper level. Então é isso, vamos falar sobre o que é autoestima, né? Autoestima, as pessoas têm muito a ideia de que é algo que nós vestimos, assim, para nossa personalidade, mas não. O que eu acredito que a autoestima seja é uma forma... Oi, tá todo mundo me ouvindo, gente? Eu tava mutada? Ah, tá, ok, desculpa. Mas então, a autoestima não é uma coisa que a gente veste, é uma forma da gente mensurar como a gente se sente com a nossa própria existência, sabe? Então, existem coisas que são anteriores à autoestima. A autoestima é o que é aquela balança entre bom e ruim, certo e errado, sabe? Bonito e feio. Então, é mais uma régua que a gente usa de acordo com todos os ensinamentos formais e informais que a gente recebe na vida. E aí a gente se coloca no mundo a partir de tudo isso.
Okay, so she wants to start by thinking, what is self-esteem, right? Sometimes people think that self-esteem is something like something that we wear, but it's actually more of a measure about how we feel about our experience. So there are different balances that we need to use in our life. For example, the good and the bad things, and our self-esteem is just another type of balance that we use to measure how we feel about our existence. Isso. E desde o começo, né, é muito importante deixar bem claro que qualidade de vida, e eu acho que todo mundo entende, né, que qualidade de vida é você ter, eu tô falando da coisa bem básica, de ter acesso a itens de higiene básica, ter acesso, sabe, a uma educação de qualidade e tal, de acordo também com as suas necessidades específicas, pensando em pessoas com deficiências também, sejam elas físicas ou mentais ou de qualquer outra ordem, sabe? Tudo isso influi muito porque a sociedade constrói uma ideia de como essas pessoas, de que posição cada pessoa ocupa nela. E aí cada pessoa vai construindo a sua própria identidade a partir daquilo em que se reconhece ou não se reconhece. Se a sociedade continua te colocando num lugar em que você não se reconhece, e muitas vezes a gente chama esses acontecimentos assim, né, de bullying. A gente vê muito bullying em escolas, a gente vê muito cyberbullying na internet. Meu Deus, como isso aumentou nessa pandemia. Então, isso é uma coisa que causa muito sofrimento psíquico. Então, a gente precisa pensar a partir desses aspectos também de especificidades. Okay, so self-esteem also has to do about with our quality of life, and that means even the basic things like access to education, access to basic hygiene products, and each person has specific needs, right? So society always tries to put us into different categories, into different social platforms, and they try telling us in that category what are our needs. But when society puts you in a category but you don't identify with it, you don't recognize your own self into that category, that also means that your basic needs are not attended by that, and that causes a lot of suffering when your basic needs are not attended to. And Juliana also mentions how there's so much more cyberbullying that has been happening during this last year, and that also has to do about the expectations of that society have about people. Yeah. E então agora começando a falar sobre desde quando a autoestima é construída. Muita gente acha que a gente nasce e nós estamos com a autoestima sendo criada. Eu profissionalmente e particularmente acredito que não, porque quando nós somos bebês, a gente na faculdade estuda muito, na faculdade de psicologia mesmo, a gente estuda muito sobre como os bebês acham que é desesperador, né? Alguma coisa está acontecendo e aí eles começam a chorar. E dependendo do que o Winnicott chama de mãe suficientemente boa, elas vão atender a essas necessidades desses bebês, mas eles não sabem que esse indivíduo está ali para fazer isso, eles não reconhecem, né, esse tipo de coisa. E aí eles acham que, sei lá, tá com uma fralda cheia de cocô e aí depois não está mais, e aí a sensação boa que vem disso é uma extensão mágica, sabe, de si mesmo. Então não tem como ele sentir falta de alguém, não tem como, ele tem como sentir necessidades que desesperam ele, né? Porque ele não sabe como atender as próprias necessidades, e existe essa sensação mágica de que, nossa, está tudo resolvido, é só uma extensão de mim. So she's talking about how when or how we start to develop self-esteem in which moment in our life, and she talks about how babies don't really have this sort of notion because they tend to cry when they need a need, when they are in despair and they need something, they cry, and they don't know that they have a mother or father that can help them and attend to their needs. So if they have a dirty diaper, they will cry and someone will change them, and for them their perception is as if magically they feel more comfortable, but they don't have the awareness that somebody did that for them. So they don't create this sort of need. They don't know that someone's taking care of them. So they don't create the need to be taken care of in this way.
So they have a different relationship about these notions. Uhum. E aí, esse super boom assim de desenvolvimento que tem desde o nascimento até 1 ano de idade, né? Eu acho que a partir de 1 ano de idade a criança começa a realmente entender a sua relação ali com o mundo. No começo é uma relação bem narcísica, uma relação em que a criança às vezes não entende por quê, como as suas necessidades não podem ser atendidas e depende muito dessa educação informal, né, dos cuidadores primários, a primeira noção de mundo que ela vai ter. Então, se a gente for falar da importância dessa educação informal, eu estou falando da importância da investigação dessa criança e de como ela é absorvida pelos pais, de como ela é incentivada pelos pais também. Porque uma criança que é tolhida em toda a sua investigação do mundo, cada vez mais ela vai usar dos cuidadores primários ou de meios externos para se sentir segura, para tomar atitudes, tomar decisões, para descer naquele escorregador mais alto que ela tem medo, sabe? Que se o cuidador primário não se coloca nisso, é muito difícil que uma criança tome essa decisão por si. E quanto mais o contrário acontece, e essa criança confia em si mesma, confia no seu taco, assim, né, basicamente, para se arriscar de muitas maneiras, mais essa criança vai crescer para ser um adolescente e um adulto que não projeta suas questões assim em outras pessoas, que não cria expectativas irreais até, né, com o seu meio externo. So when the baby achieves around 1 years old, from then on, then they start having a sense of the outside world and their relationship with other things and other people, especially their parents. So how they develop their self-esteem depends a lot on the people that are taking care of them, because if the family or the caretakers, they are encouraging the child to try new things, even things they might be scared of, like going on a playground and doing and escalating, going somewhere high, even if it's something that is challenging for the child. If they have a family that supports them and encourage them to try new things, that really helps develop their self-esteem, and the person feels that they can rely on themselves, and they also can rely on their family to help them with challenges. Yeah. E aí, eu acho que entra também depois, né? Depois dessa educação informal tem a escola, e a escola meio que também dá uma mexida significativa, assim, em como essa criança vai perceber o mundo, e de maneira muito indireta, elas começam a exercer papéis, porque elas são um tipo de criança em casa, e elas são outras crianças na escola, elas começam a ver que não é mais só a família ali. E beleza, isso fica consolidado durante muito tempo. E quando nós somos adolescentes, o mundo acaba, né? Porque muitas coisas acontecem. Existe o luto pelo corpo infantil, que é uma coisa que acontece com todo mundo em algum nível, não é uma coisa de que uma pessoa escape. E existem todas as mudanças também de acordo com a própria visão de mundo, visão política, porque a maioria dos adolescentes quer o quê? Se separar dos pais, quer achar os seus outros pares em outros lugares, além da escola também. Então, frequentar instituições de atividades extracurriculares é uma coisa muito muito importante para eles, né? E isso vai moldando assim essa mudança e como esse luto é enfrentado. Muitas vezes muitos pais se preocupam, assim, pais de adolescentes que eu atendo, eles se preocupam com a rebeldia dos filhos. Essa rebeldia não é vista com bons olhos, né, para quem já estava com uma coisa consolidada durante tantos anos. Mas isso é completamente normal, e esperado e saudável. Toda essa rebeldia, ela tem que trazer resoluções para todos esses adolescentes. Caso uma coisa extrema, por exemplo, automutilação, sabe, aconteça, aí estamos falando de algo que não está acontecendo de forma saudável, é patológico e precisa ser investigado. Mas isso não quer dizer que não seja resolvível, sabe, de alguma forma. Perfect. So after this first moment of the baby's life, there's a change when they get to school. So
the school influences also a lot on how that children sees the world, and they start developing different roles. They are one person at home and another person when they are at school, and then when they get to their teenage years, it feels like the world is about to end, and they feel a sort of grief about the changes in their bodies going out of a child body, and they have changes about how they view the world, about politics, and they feel like they want to separate from who their parents are. And this age is really important that they do extra activities. It's important to help shape that change that they're going through. And in this moment, parents worry a lot about their child being rebellious. It is seen as a bad thing because they start acting in a different way from how they have been acting throughout their childhood. But it is totally normal, and this is a process that needs to bring resolutions for these teenagers. And only if something extreme happens, as if some teenagers trying to hurt themselves, for example, then that really needs to be dealt with. But otherwise, it's just a natural process of growing up. Muito importante dizer também que é necessário fazer uma separação classista, assim, né, de tudo isso. Então, por exemplo, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas LGBT ou pessoas hétero. Isso é uma coisa que nos últimos anos, assim, tem ganhado muita força essa questão das polaridades, assim, né? Então, é importante dizer que, com certeza, uma pessoa branca, um adolescente branco, não tem as mesmas experiências de um adolescente negro. Então, é muito importante dizer também que, quanto mais uma pessoa se encaixa nessas partes da sociedade que a gente chama de marginalizadas, né? Mais sofrimento psíquico a gente vê que essa pessoa sofre. Isso é uma coisa que não tem como a gente excluir. Tem gente que fala, nossa, eu estou muito bem resolvido comigo mesmo, mas o lugar social que eu comentei antes, em que a sociedade está colocando, ainda é o mesmo de outras pessoas que, por exemplo, apresentam mais sofrimento psíquico. Então, é por isso que eu gosto de fazer sempre esse recorte do micro e do macro, do individual e do social, porque a sua experiência individual nunca fala, né, por o que está acontecendo com uma classe de pessoas. Mm-hmm. So it's a very important to make a difference between different social classes. So rich people, poor people, white, black, hetero, LGBTQA plus. There are different polarities in how these experiences manifest themselves. So a white teenager doesn't go through the same growing up experiences and challenges as black teenagers, for example. So there's even more suffering encompassed in the people in the more marginalized social groups. So it's important to recognize that there are these different experiences and also have a way of looking both at the individual experience and the individual of the collective group. Yeah. E aí, agora eu acho que a gente precisa falar sobre algo chamado autoconceito. Depois da gente entender toda essa contextualização, assim, né, basicamente, o autoconceito, ele fala mais sobre as diferentes facetas de como a gente se percebe. Então, a gente pode ver isso no nosso modo de sentir qualquer sentimento, qualquer sensação também, no nosso modo de fazer coisas, como se nós somos metódicos, se nós não somos, quais são os métodos, o modo de falar, as gírias, a região em que a gente cresceu, as regiões que a gente frequenta, que nem sempre também, né, são as que a gente cresceu. Isso fala muito sobre uma pessoa, e eu acho que a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu trabalho, é uma abordagem, ela é chamada, né, foi chamada antes de terapia da concentração. Então é muito importante a gente se concentrar, a gente prestar atenção nessas coisas. Eu acho que isso não é feito atualmente, sabe? Qual é o meu modo de sentir? Qual é o meu modo de falar? As pessoas que eu atendo às vezes ficam muito frustradas porque eu pergunto, o que é que você está sentindo? E aí tem pessoas que têm mais facilidade, menos facilidade e respondem, eu tô triste. Como é se sentir triste para você? Essa experiência precisa ser não feita, ela é feita primeiramente com um gestalt terapeuta, né, ou com qualquer outro terapeuta também, e depois é importante que você aprenda
também esses métodos para manter assim o que faz sentido na sua vida e o que não faz. Porque o que eu acredito é que cada pessoa se entende e sabe mais sobre si do que qualquer outra. Então não tem sentido eu estar aqui como profissional, nossa, estudei durante muitos anos e pensar que eu sei alguma coisa sobre outra pessoa. Então o autoconceito é muito sobre autopercepção e como você exerce a sua autopercepção. Okay, so Juliana is talking about a concept, a self-concept, about how we view, how we understand ourselves, and that has to do about our feelings, what we're feeling, how we do things, our different methods for doing the activities we do, how we speak, where we are, and the places that we go to, and that talks a lot about how a person is. And Gestalt therapy used to be called concentration therapy because it's important to concentrate and pay attention and take a time to figure those things out. And it's so important to try to identify our feelings. Many people have a really hard time identifying the words for how they are feeling and also how they experience those feelings in their bodies. So Gestalt therapists use these types of methods to identify those things. And it's also important to incorporate those ideas on our individual and our daily lives and routines, because a therapist is there to help you, but each one of us knows more about ourselves than anybody else. So a therapist cannot know more about yourself than yourself. E aí, agora é muito importante a gente falar dos papéis de gênero e como eles influenciam na formação do autoconceito, né? Atualmente, nos últimos anos, assim, eu acho que nunca deixou de ser uma coisa muito intensa, né? Ou a diferenciação de gênero, assim. Então, por exemplo, vamos falar sobre mulheres que são chefes da própria família, mães solo, sabe? Elas têm um tipo de percepção sobre si, elas têm que dar conta de muitas coisas. Então, como esperar que essas mulheres façam esse tipo de exercício, sabe? Tipo, pensando apenas nelas, é muito difícil. Então, para os homens, é uma coisa que pode até acontecer, às vezes, a gente vê pais solo, mas com muito menos frequência do que mulheres. E aí, o sofrimento psíquico, mesmo que eles estejam vivendo a mesma situação, é muito diferente, sabe? Porque enquanto mulheres são marginalizadas e colocadas nesse lugar, assim, de chefes de família porque precisaram, e nossa, se não fizerem isso, os filhos realmente não sobrevivem, e isso é verdade, não é necessário que a gente veja isso com pena, não é necessário que a gente veja isso com qualquer tipo de uma maneira pejorativa, né? Enquanto os homens, eles são louvados por isso. Olha esse pai solo fazendo tudo aqui pelos filhos, né? Então, é uma coisa muito importante a gente desconstruir esses papéis de gênero, ao mesmo tempo em que é necessário levar em consideração o fato de que é muito difícil as pessoas chegarem a esse tipo de nirvana, assim, né, sozinhas. Então, todo mundo faz o melhor que pode com aquilo que tem. Isso é muito clichê, mas isso é muito verdade, gente, sabe? Tipo, quem tem a mesma cabeça hoje em dia de que do mesmo jeito que tinha quando tinha 16 anos de idade? Eu posso dizer que eu mudei drasticamente, eu não sou de jeito nenhum mais a menina de 16 anos que eu fui, apesar de carregar essa menina comigo. E todo mundo faz a mesma coisa consigo mesmo, né? So it's important to look at the gender roles in our societies and how the different gender roles influence our concepts of ourselves. So, for example, there are more women who are single mothers than men who are single dads. And a single mother needs to take care of so many things by herself because she's the leader of her home. She needs to take care of her children. She needs to work. And how are they expected to also focus on themselves in the midst of all of this? And for example, single dads have a little different experience because the psychological suffering that they go through is very different from
from the mother, single mother, because the expectation that society has, it's very different. Men are used to being the head of their family, of having to deal with the issues, and they are praised when they are a single dad taking care of everything, while single mothers are just expected to be able to do everything and not complain. So it's important to deconstruct these gender roles, and to help people try to understand these things as well. It's hard for people to do that by themselves, and this is also something that is, it's a continuum. So we are always changing who we are. We change how we behave, we change how we think. So the person that we are today is very different from how we were 10 years ago. So this is something that is always developing and that we need to be aware of. E aí, fechando, é muito importante a gente falar sobre drogas, né, gente? Porque drogas, lícitas ou ilícitas, elas têm uma influência importantíssima na autoestima, no autoconceito da pessoa, né? Uma pessoa que não tem uma boa relação com as drogas e que tem realmente uma questão de dependência química, essas pessoas elas, por exemplo, vão parar assim em hospitais, em laboratórios assim que cuidam desse tipo de caso com muito mais frequência. E nós colocamos essas pessoas naquele lugar em que ela pertence, aquele lugar inferior. Então, eu acho que como sociedade nós contribuímos para que essas pessoas continuem neste padrão de comportamento. É muito difícil que elas saiam disso sem qualquer tipo de ajuda institucional. Eu acho que a ajuda institucional é muito importante, inclusive, mas é necessário repensar, por exemplo, a política de abstinência que é colocada em muitas instituições privadas, sabe? Não funciona, gente, não tem como. O negócio é a metodologia da autonomia. Gente, eu esqueci o nome agora. Mas é uma coisa que... Putz, é a política da abstinência ou... Eu me esqueci, realmente deu um branco agora, mas existe uma política que coloca a pessoa no controle de si e não vê, por exemplo, um eventual uso de drogas no meio do seu tratamento como uma recaída. Não necessariamente tudo é uma recaída, né? Eu estava discutindo sobre, esses dias, sobre um episódio de um documentário na Netflix que tem o neurocientista Carl Hart, eu acho que é esse o nome dele. E ele é um neurocientista que faz uso de heroína, se eu não me engano, e ele estuda, sabe, tipo, qual é a relação das pessoas com cannabis, com heroína, com vários tipos de drogas. Então, é necessário a gente... Eu acho que é necessário a gente parar de, né, colocar o ProErd nas escolas, por exemplo. Não serve para absolutamente nada, porque não educa para o uso das drogas e qual é o intuito do uso da cannabis, por exemplo, que é uma droga de fácil acesso até mesmo para a população periférica, que usa das drogas que são mais acessíveis, né? Enquanto a população mais rica, ela passa a usar, por exemplo, cocaína, heroína, porque são drogas caras e são drogas que precisam... que é pensado, né, na qualidade delas, assim, enquanto para outras camadas da sociedade, não. Okay, let's do this. So she started talking about how drugs is also something that needs to be considered, whether on our self-esteem. So someone who is addicted to some type of drugs, they end way more often at hospitals, or they get thrown into special treatments, and they are expected to go through these procedures, and institutional help is very important, but we need to think about how we also put these people into a special category and have different expectations from them. So it's a bit difficult about the abstinence policy implemented in many institutions. And not necessarily every time they use drugs again is a relapse, because we need to also think about these individuals as having control and
authority over their own lives. She used as an example a Netflix documentary, I believe, with a neuroscientist called Carl Hart, that uses heroin, and he's still able to do his job. And he actually does a research about the relationship between people and different types of drugs. So it's different also to take into consideration the different types of drugs, the different effects that they have, and simply prohibiting or having a policy that just completely ignores drugs is very different than actually educating people about those drugs and their effects and helping them out if they start developing an addiction. Ok. E aí, eu acho que considerando tudo isso, né? Thank you, Gabi, very much. Eu acho que é importante a gente pensar no autoconceito segundo tudo isso, sabe? Porque nós somos seres individuais, assim, dentro de uma sociedade. Então, por mais que eu tô em uma camada, numa parte específica, porque eu pertenço a muitos tipos de grupos diferentes. E por mais que eu não pertença a outros tipos de grupo, eu sou influenciada por eles. Primeiramente porque eu sou psicóloga, sabe? Tipo, em segundo lugar, porque talvez eu tenha vindo de uma favela da Zona Norte de São Paulo, sabe? Então, tudo isso me faz entrar em contato com outras coisas que talvez eu não tenha pegado para mim, mas eu estou em contato com elas, então elas estão na minha vida e me influenciam direta ou indiretamente. O autoconceito leva todo o organismo, toda a nossa relação com o mundo, além do nosso interno, né, em consideração. So it's important to consider all of these aspects when we're talking about our self concept. We are individuals inside of society, and each one of us is part of different groups at the same time. And we are influenced both by the groups that we are a part of and also by the groups that we are not a part of, because we're still in contact with these other groups. So our self confidence is also defined by that. Ok, agora vamos falar sobre autoimagem. Autoimagem fala sobre a nossa relação com o mundo, né? E eu acredito que esse é um conceito anterior à nossa autoestima, que é o mais flexível, ele é o mais maleável, assim. Então, a nossa autoimagem nós podemos associar nós mesmos de formas variadas, né? Dependendo do que o ambiente fornece para a gente, e também do que a gente julga da nossa aparência, da nossa produção intelectual, das nossas conquistas profissionais, sabe? Então isso é uma coisa que vai colocando todo esse autoconceito para fora, né? Assim, para a gente se relacionar. E aí temos, né, toda essa questão acontecendo numa pandemia agora. E nessa pandemia, toda essa questão de autoestima, ela tem sofrido muitas e muitas mudanças, porque nós estamos passando por tudo isso e lidando com o luto, né? A gente está lidando com o luto e estamos lidando com o luto de muitas pessoas morrendo, infelizmente, então pessoas estão enfrentando a morte de entes queridos, mas a gente também está enfrentando o luto do futuro, o luto daquilo que a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai. E tem um autor chamado David Kessler, que ele nomeou, né, um novo estágio do luto, o sexto estágio do luto, que é finding meaning, procurando significado, né? Então, no nosso luto, tem muitas pessoas passando por ansiedade e muitas formas, né? Muitas formas de ansiedade e depressão diferentes, e isso tá muito intenso, tá muito frequente. E eu acho que nós estamos lidando com isso, tentando achar significado por meio do controle. E muitas pessoas, o controle, né, na nossa vida, ele é completamente não existente, né? Mas a gente precisa dessa ideia de que a gente tem algum tipo de controle para que a gente consiga ficar em paz consigo mesmo e com o cuidado que a gente pode oferecer das pessoas que a gente ama. Okay, so now talking about self image, which is the relationship we establish with the world, and this comes before our self esteem. And it really depends on what our environment provides us and how we feel about our things and our bodies and the things that are happening to us. And
during a pandemic, this has suffered many changes. And one of the things that influences that is the fact that we are dealing with grief and the death of so many people on a constant basis, even of people that we know, and also a different kind of grief that has to do with the grief of the future and about the unknown, because we don't know what's going to happen next. So David Kessler, that I think it's a philosopher or Yes. scientist, talked about a sixth stage of the grief, which is finding meaning. Right, we need to find meaning in the things that are happening, and people have been suffering a lot ways. And it's all very intense and very different depending on the individual experience. And now many people have turned to trying to find meaning through control. But control is very inconstant because we don't have control over everything all the time. But we need to find peace, and we need to be feel a little bit less stressed. So people have been trying to find this control to help them fight their anxiety. Yes. E aí, eu acho que, falando agora, né, da comunidade do Lindy Hop, o que nós perdemos, né, gente? Nós perdemos as idas aos bailes, nós perdemos a ida às aulas. Então, isso eu acredito que por muitas pessoas, assim como por mim, era usado como aquela válvula de escape maravilhosa, que, por exemplo, eu adorava voltar 4 horas da manhã para casa, azeda de tanto suor e com o corpo quebrado, sabe? De tão cansado. E nós perdemos o controle disso, né, Si? E é muito ruim, a gente sente que tem uma parte de nós, uma parte de toda a identidade afro também, que, beleza, a comunidade do Lindy Hop no Brasil, ela é muito junta e misturada, assim, né? Tipo, não tem exatamente uma polaridade, mas a identidade afro é uma coisa que tá ali para todo mundo, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente se identifica com os movimentos, a gente se identifica com como a gente expressa esses movimentos através da individualidade do nosso corpo, levando em consideração tudo que foi falado antes agora, né? So, in terms of how this has affected the Lindy Hop community, we have lost our social dances and the classes, which for so many people was a moment of escape from their daily lives and their stress. And Juliana mentioned how she loves getting home at 4 a.m. in the morning, all sweaty and exhausted, and with her body aching from so much dancing. And it just feels like there is a part of us and a part of our life that is missing, that's very hard to deal with. And also, even some of the African values and African aspects of the dance that were somehow part of our community as well, those are also missing during the pandemic. Exato. Então, para finalizar agora, porque eu sei que eu estou em cima da hora, perdão, gente, eu gostaria de pensar, né, em toda a questão pode-se? Ah, então tá bom, muito obrigada. Em toda a questão de controle, sabe? Tipo, do que nós podemos controlar e o que nós não podemos. Essa falta de controle que a gente está sentindo tá dando aquela sensação de impotência na gente. Poxa, não dá para fazer aula presencial, não dá para eu abraçar meu amiguinho no final de uma dança, sabe? Tipo, não dá para ter essa interação que, cara, é muito boa hormonalmente para o nosso corpo e socialmente para como a gente sente o toque, para como a gente faz com que esse toque possa ser bem-vindo para o nosso corpo, né? Tipo, muitas mulheres têm questões assim com o próprio corpo que foram desconstruídas, que foram ressignificadas por meio do Lindy Hop. Eu fui uma dessas mulheres. Muitas das minhas amigas do Lindy Hop também são essas mulheres, né? Eu acredito até que para homens também, tipo aquela coisa de teve uma vez, gente, que num baile eu dancei com um cara 10 vezes mais alto do que eu e foi muito legal, sabe? Tipo, porque toda essa coisa ela é ressignificada. Todos os tabus, eles são ressignificados. Ok, sim. Muito obrigada. Todas essas coisas são ressignificadas, né? Então, a partir das nossas diferenças, a gente sabe como se comportar melhor, e melhor no sentido individual, realmente, sabe? Em sociedade, e a gente também sabe adaptar esse melhor individual para o social, quando a gente está nos grupos onde a gente acha os pares com que a gente se identifica.
So to finish, she wants to talk to us about control, about what we can control and what we cannot control. We have this feeling of being impotent, of not being able to control what's happening to us. So in terms of dancing, we can't take classes in person. We can't hug our friends after dancing with them. Also miss a lot the touching of other people, right? Because we have welcomed this touch so much when we went out social dancing, and especially for women who sometimes have a difficult relationship with different people touching them. Lindy Hop has helped also to find a new meaning within that touch that feels welcoming and that feels comfortable for those women. So in this moment, it's very hard to deal with the loss of all this physical touching as well. Isso. E aí, pensando, né, tipo, em todas essas mudanças, é bom pensar na realidade do que nós controlamos agora e daquilo que nós controlamos. Infelizmente, a gente não pode controlar quem vai morrer ou não vai, por exemplo. Mas o que nós podemos fazer nesse momento é ficar em casa para proteger as pessoas com quem a gente convive. Eu posso tentar, dependendo de como está sua mente, sua cognição nesse momento, ler um livro, sabe? Essas coisas também têm sido muito difíceis. Eu acredito que é pela realmente definição, assim, sabe? Tipo, definição, pela diminuição da cognição realmente das pessoas, sabe? Tipo, o ganho de peso que muitas pessoas têm trazido para o consultório é uma questão muito intensa também, é uma questão de disforia, sabe? De não se reconhecer no próprio corpo, de pessoas que nunca, por exemplo, estiveram acima do peso, seja lá o que isso signifique, né? E não conseguem lidar com isso. É muito difícil construir esse pensamento de uma forma positiva, porque tem muitas coisas aí mostrando a nossa impotência, mas a nossa impotência, ela não tem que ser interpretada como ela não tem que ser interpretada de modo que a gente pense que estamos quebrados, sabe? Tipo, não. Isso tudo que a gente está fazendo, não sei quem tem passado por isso, mas eu tenho recebido muitos relatos de, cara, chororou o dia inteiro, chororou sem motivo, sabe? Tipo, simplesmente conseguir ficar na cama vegetando. Você não está quebrado, você está lidando com uma pandemia. E é muito difícil você saber o que você controla ou não. Então, a verbalização também disso tudo é muito importante. Muita gente acha ridículo, assim, quando eu proponho pela primeira vez. Mas, gente, ir na frente do espelho e verbalizar as coisas para você mesmo tem muita influência, sabe, em como você está organizando as coisas mentalmente. Quando a gente deixa só dentro da nossa cabeça, fica ali ruminando num caldeirão, sabe, que vai ficando com mais ingredientes e fica cada vez mais difícil para a gente continuar mexendo, né, com tudo. Quando você verbaliza, você está selecionando mais o que dá ou não para colocar nesse caldeirão, né? So what is the reality of what we can control or we cannot control? For example, we cannot control who lives or who dies, but we can control the fact that we stay at home and take care of ourselves and our families. I could, for example, try to read a book where I'm at home. So we need to find those things that we are able to control. And she mentioned how many of her patients have been talking to her about gaining a lot of weight during the pandemic, and that's a very intense thing. Many of them don't even recognize themselves in their own bodies because they had never been overweight before in their whole lives, and it's very hard to deal with their develop. And it's hard to develop a positive type of thinking because it's worse if we think about ourselves as failing or as a broken. And in this moment, we are not broken. We're dealing with a pandemic, which is a lot to deal with. And it's very important that we try to verbalize everything that we're feeling and what we're thinking, even if you're just talking to yourself in the mirror, because that way you are processing your thoughts and you can figure out what's really important. And if you just try to keep it all in your head, it just starts eating you up and it's worse. Isso, e para fechar de verdade, eu queria falar sobre uma técnica que eu acho maravilhosa para falar para controlar basicamente momentos de ansiedade. Eu chamo isso de técnica dos 5, não tem exatamente, não é esse nome, mas é uma técnica que eu aprendi num workshop de uma professora que
que fala que isso não ajuda, né, com certeza, a acabar com uma crise de ansiedade, com pensamentos muito acelerados, mas ajuda a começar de algum lugar, sabe? Que é, beleza, estamos num momento em que a gente não está conseguindo fazer as coisas. Parar e olhar para o ambiente em que você está é importante. Eu estou aqui, assim, na minha sala agora, então o que eu consigo nomear? Quais são as 5 coisas que eu consigo nomear? Ah, eu consigo ver um teclado, eu consigo ver um mural, eu consigo ver uma garrafa, eu consigo ver um celular, eu consigo ver um mouse, sabe? Tipo, ir nomeando as coisas e falar frases inteiras da maneira mais pausada que você conseguir, sabe? É muito importante. E aí fazer exercícios de respiração também usando a mão, sabe, para acalmar realmente batimentos cardíacos e para isso ajuda muito mais, né, também na desaceleração dos pensamentos. E depois voltar para esse exercício, só que nomear coisas que você consegue tocar. Se possível, que você nomeie 5 coisas diferentes para tocar, sabe? Falar, eu consigo tocar a minha mesa, eu consigo tocar a minha escrivaninha, minha estantezinha que fica aqui embaixo. Eu consigo tocar meu grampeador, sabe? É uma coisa de você realmente fazer movimentos e se engajar no ambiente em que você está. Porque a ansiedade, ela é sempre do passado ou do futuro. É quando o seu eu, ele não está no aqui e agora junto com o seu corpo, né? Então você tem que trazer a sua mente para cá e você consegue começar. Eu acredito que muito bem, todas as pessoas que eu atendo me falam que isso não faz milagres, mas isso faz, sabe, começar realmente elas estarem fazendo conscientes do corpo e da mente delas no aqui e agora. So she's sharing some techniques to help control moments of anxiety. She calls it the technique of the 5. It doesn't help to like finish or fully control an anxiety crisis, but it helps to slow it down. And the technique is basically that you just stop and you look at your surroundings, look at where you are, and try naming 5 things. I see this, I see that. And it's important to verbalize what you're seeing and that you try making full sentences and very slow sentences. And you can also use some breathing exercises by counting your breaths using your hand, and that helps to slower your heartbeats and also slow down the thoughts in your head. It's also useful if you can name things on your surroundings that you can touch and you can go and grab them, and just move around a little bit, because anxiety is always about the past or the future. You are not with yourself at that moment. So these are some techniques and exercises that you can use to bring yourself into the present moment, and that helps to lower your anxiety. Ok. Gente, é basicamente isso. Eu acho que todas essas técnicas assim que são bem corporais e de se mexer, elas são muito úteis para quem dança, porque eu expliquei de um jeito bem simplificado, porque dá para todo mundo fazer, né? Mas se você quiser, você pode fazer essas técnicas dançando. Uma vez eu fiz, sabe? Tipo, com Lindy Hop e Shag. E ajudou, sabe? Tipo, é claro que eu estou fora de forma, eu não consegui ficar fazendo nem 15 minutos direto, assim, da coisa toda. Mas ainda assim, depois me fez, tipo, deitar no sofá assim e falar: nossa, eu acho que depois de uns 8 meses sem me mexer para isso que eu gosto tanto, eu tô me sentindo satisfeita que meu coraçãozinho tá batendo um pouquinho mais rápido. Não é de ansiedade, sabe? Tipo, ou não é de qualquer outro evento estressante, é uma coisa que estressa, mas estressa o corpo de um modo positivo, de modo a gente colocar para fora tudo. Colocar para fora é sempre melhor do que deixar dentro e você continuar engolindo todas essas coisas de maneira passiva. Eu não sei se alguém tem qualquer tipo de pergunta, não sei se vocês receberam qualquer pergunta, mas antes de fechar eu poderia responder e aí depois eu passo para a Marina. So I'll just translate the last part before we open up for questions. So techniques that are about moving and touching are really great for dancers. And you could also adapt these techniques and use it as dancing exercises as well. So using dancing
Lindy Hop, Shag, how she mentions, doing something that you love, even if you haven't done it in a really long time, is very useful to helping relieve your anxiety. It's gonna get your heartbeat accelerated, but in a positive way by engaging your body and exercising. And it's just really important that you find a way, whether through dancing or through other methods, to just get your feelings and your anxiety out and don't keep it all in. Deu? Eu tô assim. Tem uma pergunta do Eliezer. Eu anotei, eu ia procurar no chat, mas eu anotei. Em algum momento você fala sobre política e eu confesso que eu não sei dizer qual foi a política que ele perguntou especificamente, mas ele pergunta: essa política é de redução de danos? Sim, muito obrigada, Eli. É a política de redução de danos, é a política em que eu acredito para tratamentos de pessoas com qualquer tipo de dependência química. Aliás, deixa eu explicar, né, gente? Eu tô aqui, tipo, ok, eu espero que todo mundo saiba. Mas a política de redução de danos é basicamente uma política que não condena o uso da droga, né? Tipo, falando do uso em dependência, é necessário olhar para como é que está acontecendo o uso da droga para a pessoa. Porque se for um uso recreativo, que a pessoa tem controle disso, para que condenar, sabe? Tipo, é aquele negócio que tá nos memes, né, há muito tempo já, assim, quem tá passando por essa pandemia ou vive no Brasil, né, nos últimos anos, assim, e não tá usando um negocinho, tá de parabéns, porque não tá muito difícil a gente passar por isso completamente saudável, assim, esses tipos de coisas. Mas não quer dizer que o uso disso seja problemático, né, gente? Se você tem o controle da sua vida e não a droga tem esse controle emocional da sua vida, aí a gente não precisa cair numa condenação da pessoa ou de pessoas que apoiam esse tipo de política. Essa política, né? So when she was explaining about the drugs politics, I believe it's something like damage restriction policy, maybe Google Translate gave me that. And it has to do about how the person that uses drug, what is their relationship with the drug? Because if they are just using now and then for recreational purposes, for some fun, and the drug is not controlling their lives, it's not controlling their emotions, then there would be no need for us to recriminate or to, try to change that person's behavior. However, when the drug starts really having too much of a control and too much dependence on how the person is behaving, then there is a moment when people should intervene. É isso. Caso não tenha mais nada, Marina. Então, gente, se alguém no Zoom aqui tiver, deixa eu jogar aqui Gallery View para vê-los. Se mais alguém aqui no Zoom ou aqui no YouTube, eu estou vendo vocês, como eu falei, mas só enquanto vocês estão... Tá chegando essa informação lá no YouTube ainda, porque tem o delay. Lá a Gabs ainda está terminando de traduzir. Então, Zoom, se vocês tiverem uma pergunta, levantem suas mãos virtuais ou abram aqui o chat para fazer alguma pergunta para a Ju. Pessoal do YouTube, vamos dar um tempinho para eles verem se tem alguma pergunta lá. Enquanto isso, Gabs, quer traduzir essa parte? Não? Tá bom. Enquanto isso, só para agradecer, Ju, por ter participado aqui com a gente, milhares de coraçõezinhos, todo mundo dizendo que está com super saudade da pista, que está doido e doida e doides para estar 4 horas da manhã voltando trêbado, rolando a rua para chegar em casa. Fora a parte do trêbado que eu não bebo, o resto. Doida para chegar, para estar reclamando de voltar para casa 4 horas da manhã, não ter Uber para me trazer para casa, sendo que eu estava do lado da minha casa e vir andando. Às vezes também reclamar porque eu não tinha dinheiro para fazer isso. A Gabi jogou no... Gabi, você quer traduzir essa parte também? Não? Pra gente já ir pro próximo. Sorry, my Zoom had just stopped.
Yeah, Cynthia was just sharing about the comment that people are talking about on the YouTube chat, how they miss going to social dancings and how she misses as well getting home very late and not having an Uber to take her home, but just feeling so blessed about being able to go out and dance. Oh, and she thanked Juliana as well for her talk. That is also important to say. Acho que esse era o mais importante. Mais importante. Mas então é isso. Se ninguém tem mais perguntas, não teve mãozinha virtual levantada. Ju, eu queria muito agradecer mais uma vez, né? Tô falando aqui toda hora, por você ter topado essa empreitada com a gente. A Ju topou e eu falando assim, Ju, não sei se eu vou conseguir pagar. Mas a Ju falou assim, vamos, porque é necessário falar e é importante. Eu escolhi começar com a Juliana justamente para a gente já começar entendendo o que eu não entendendo, né? Mas pensando sobre o que está acontecendo com a gente durante esses tempos sombrios, para daqui para frente a gente começar a plantar as sementes, reflexões, pensamentos e coisas. Mas a gente precisa estar com a mente tranquila para começarmos a criar as reflexões. Eu acho. Sorry. Sorry, I'll just talk really quickly. Cynthia just mentioned that she wanted to start the Sugarloaf event with this panel, especially because it's important for us to think about and understand what is happening with us at the moment during these hard times, because it's important to have some clarity of thought before we move on into the next issues, and that has to do with things that we need to be aware of in our society and that we want to change. Eu só queria dizer que eu concordo completamente com a Cíntia e para todo mundo pensar, sabe? Tipo, que ninguém está quebrado, né, gente? Ninguém está quebrado. Todos nós estamos aqui, a gente ainda consegue ter resoluções. Nós conseguimos ser os criadores das resoluções das nossas vidas. Obrigada a todo mundo. Vai embora não, Juliana, que teve pergunta. Ah, tem pergunta? Ok. Tem pergunta. Vou ler espanhol e eu vou fazer o meu melhor. Como será el estrés pós-traumáticos a la hora de regressar a bailar? Como preparamos, Juliana? Em O português. estresse pós-traumático, cara, o estresse pós-traumático, ele é uma coisa muito subjetiva, realmente, né? Para você preparar para o estresse pós-traumático, é que nem aqueles avisos de gatilho quando a gente vai ver em post assim do Facebook. Não é uma coisa que serve para a gente saber o que vai acontecer, mas ele não previne algo que pode acontecer. Então, eu acredito que com o estresse pós-traumático é você ver o que é que dá para você fazer e o que é que não dá. Se, por exemplo, existe algum tipo de estresse causado com o toque, porque muitas pessoas estão tendo dificuldade para sair de casa e querer interagir com pessoas, é você avisar, é você verbalizar. E muitas vezes a gente assume, a gente cria aquelas expectativas imaginárias que tem da gente. Então, nossa, se eu falar isso para tal pessoa, a pessoa vai me achar um monstro, sabe? E não, as pessoas não têm que achar absolutamente nada de você. A sua autoestima também está nesse se importar ou não, né? Com como o outro vai receber esse tipo de comunicação. Mas eu acredito que a sua verbalização também de maneira pausada e falar para a pessoa, se você quiser dar mais detalhes ou não, é algo que pode ajudar muito. A verbalização, a comunicação de forma ampla, sabe? De forma explícita também, de forma literal, sabe? Sem muitos joguinhos, como a gente vê muitas vezes em vários ambientes que a gente frequenta, ela precisa ser posta de lado nesse momento, sabe? Sem joguinhos. Apenas a honestidade da verbalização literal ali é o mais importante nesse momento. So knowing what is going to happen helps, but it doesn't mean that it won't happen. So when you think about going back to our lives and to social dancing,
People need to find out what is possible and what is not possible, and we need to verbalize what we feel. So for example, maybe some people are going to be uncomfortable being too close with other people, or even with some touching if you have been too isolated. And sometimes we can create imaginary expectations of what people think of us, right? If we try telling them that we don't want to be touched, we are scared of how that person will react or what they will think about us. And our self-esteem is also about if you care or not about what people will think of you. So it's important to have explicit communication about what you're comfortable with when we go back to social dancing, and also that we try to be honest with ourselves and to other people.